Parte 13. O legado do dragão. 20 anos depois, o sol nascia sobre Porto Real como nascia todas as manhãs, dourado, quente, promissor. A cidade crescera muito desde sua fundação. O que um dia fora um punhado de edifícios ao redor do Palácio Imperial era agora uma metrópole pulsante, com mais de 100.000 habitantes, ruas calçadas, mercados cobertos, templos magníficos e uma frota comercial que rivalizava com a de Bravos. No centro de tudo, no alto da colina alta de Aegon, o trono de ferro aguardava. Aegon Targaryen, primeiro de seu nome, imperador de Nova Valíria, senhor dos dragões, protetor das cidades livres, libertador dos escravos, estava envelhecendo. Seus cabelos prateados, outrora brilhantes como a lua, agora tinham fios brancos. Seu rosto, antes liso e jovem, marcara-se com as linhas da responsabilidade e da guerra. Mas seus olhos violeta permaneciam os mesmos, penetrantes, calmos, infinitamente antigos. Ele olhava pela janela de seus aposentos, observando Balerion dormir no pátio abaixo. O dragão também envelhecera. Suas escamas negras ainda brilhavam, mas voava menos, dormia mais, contentava-se em aquecer-se ao sol como um gato gigante. Está pensando no passado? Uma voz perguntou atrás dele. Rhaenys aproximou-se, seus passos leves no chão de mármore. Ela também envelhecera, os cabelos prateados agora completamente brancos, o rosto marcado por sorrisos e preocupações, mas seus olhos ainda brilhavam com a curiosidade de sempre. Estou pensando no futuro, Aegon respondeu. Nos meninos. Não são mais meninos, marido. Rhaenys tem 20 anos. Maegor também. São homens feitos. Serão sempre meninos para mim. Rhaenys sorriu, abraçando-o por trás. É o que os pais dizem. Os gêmeos, pois Rhaenys e Maegor haviam nascido com apenas semanas de diferença, criados como irmãos verdadeiros, eram tão diferentes quanto o fogo e o gelo. Rhaenys, filho de Rhaenys, era doce, gentil, erudito. Passava horas na biblioteca imperial, estudando os manuscritos de Coor, as crônicas de Volantis, os poemas antigos de Valíria. Era alto e esbelto, com cabelos prateados tão claros que pareciam brancos, e olhos violetas suaves como violetas. Todos que o conheciam gostavam dele, talvez gostassem demais, diziam alguns, pois sua gentileza às vezes parecia fraqueza. Maegor, filho de Visenya, era seu oposto completo. Baixo e musculoso, com cabelos escuros como os da mãe e olhos violeta intensos que pareciam perfurar a alma de quem os encarava. Era guerreiro, não estudioso. Passava os dias no pátio de treinos, aperfeiçoando golpes com a espada, montando cavalos, aprendendo com Visenya as artes da guerra. Era temido, não amado, mas respeitado por todos que viam sua determinação. Os dois irmãos amavam-se, apesar das diferenças. Ou talvez por causa delas. Maegor me protege, Rhaenys costumava dizer. E eu ensino-lhe paciência. Ensinas-me a ser fraco, Maegor respondia, mas com um sorriso que suavizava as palavras. As noivas chegaram no mesmo ano, como se o destino as tivesse enviado juntas. Alyssa Velaryon era filha de Daemon Velaryon, o mestre dos navios, e neta do velho Corlys Velaryon, que ainda comandava a guarda real apesar da idade avançada. Tinha 16 anos, cabelos prateados como todos os Velaryon, e olhos azuis como um mar que sua família dominava. Era doce, inteligente, e amava Rhaenys desde que se lembrava de existir. O casamento foi celebrado na Grande Septo de Porto Real, com toda a corte presente. Rhaenys, vestido de branco e prata, parecia um anjo ao lado de sua noiva. Quando trocaram os votos, Rhaenys chorou. Visenya, ao lado dela, manteve os olhos secos, mas segurou sua mão com força incomum. Roshane de Tyrosh era diferente. 20 anos, filha de um dos nobres que sobreviveram à rebelião de Tyrosh, ela crescera odiando os Targaryen, ou assim pensava. Seu pai morrera na rebelião, queimado por Meraxes. Sua mãe definhara de tristeza anos depois. Roshane herdara apenas o orgulho Tyrosh e uma beleza exótica que atraía olhares onde quer que fosse. Quando viu Maegor pela primeira vez, odiou-o instantaneamente. Ele era a imagem do Império que quis destruir a sua família. Quando viu Maegor pela segunda vez, algo mudou.
Ela me desafia, Maegor disse a mãe. Não tem medo de mim. Ninguém não tem medo de mim. É por isso que a quer, Visenya respondeu, compreendendo o filho como só uma mãe podia. O casamento foi tenso, estranho, e estranhamente apaixonado. Roshani usava preto e vermelho, as cores de Tirosh, não de Targaryen, e seu olhar para Maegor era um misto de desejo e desafio. Maegor sorriu para ela. Era o sorriso de um dragão diante de uma presa que luta. Agora és minha, ele disse quando trocaram os votos. Veremos, ela respondeu. Visenya, observando, sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho. O Império, entretanto, não parava de crescer. Não por conquistas, Aegon decretara que as guerras de expansão haviam terminado. Mas por comércio, por alianças, por influência. Postos avançados surgiam onde antes havia apenas mapas em branco. Pedra do Dragão, a fortaleza ancestral dos Targaryen, fora transformada em posto militar avançado e escola para jovens nobres que desejavam servir ao Império. Seus dragões de pedra ainda vigiavam o horizonte, agora como símbolo, não como ameaça. Derivamarca, na costa norte de Westeros, tornara-se posto comercial após negociações com os senhores locais. Os Westerosi, percebendo que Aegon não tinha interesse em conquistá-los, gradualmente abriram seus portos ao comércio imperial. Ilha da Garra, território disputado por séculos, fora comprada dos senhores locais por uma quantia que mudaria suas famílias para sempre. Agora abrigava uma base naval que controlava as rotas do Mar Estreito. Ilhas Basilisco, antigo refúgio de piratas e mercenários, foram limpas por uma expedição conjunta da frota imperial e dos Imaculados. Os piratas que sobreviveram foram oferecidos escolha: prisão ou trabalho. A maioria escolheu o trabalho. Agora as ilhas eram entrepostos comerciais estrategicamente posicionados na rota para o sul. Dregaus, a cidade mais oriental conhecida pelos mapas imperiais, aceitara protetorado voluntário após ver o que acontecera aos Dothrakis. Seus governantes, práticos como eram, preferiam impostos a dragões. O império estendia-se agora por milhares de quilômetros, de Lorat ao norte às Ilhas Basilisco ao sul, de Pedra do Dragão a oeste a Dregaus a leste. Era a maior nação que o mundo vira desde a antiga Valíria, talvez maior. O Conselho Imperial reunia-se todas as manhãs no grande salão do Tronos de Ferro. Oris Baratheon, agora com mais de 50 anos, ainda servia como mão do imperador. Seu cabelo escuro estava grisalho, sua barba tão branca quanto a de um septuagenário, mas seus olhos ainda brilhavam com a lealdade de sempre. Ao seu lado, Fiora de Bravos, agora Fiora Baratheon, raramente falava, mas todos sabiam que sua opinião pesava tanto quanto a de qualquer conselheiro. Daemon Velaryon continuava como mestre dos navios, sua frota agora a maior do mundo conhecido, sim, maior que a de Bravos, embora ninguém dissesse isso em voz alta. Seu primo, Corlys Velaryon, ainda comandava a guarda real, embora já mal pudesse empunhar uma espada. Seus filhos e netos ocupavam postos cada vez mais altos na hierarquia imperial. Crispian Celtigar, mestre da moeda, enriquecera o império além dos sonhos mais ambiciosos. Dizia-se que os cofres de Porto Real continham ouro suficiente para comprar bravos 10 vezes, e que, se fosse necessário, Aegon consideraria a oferta. Os governadores provinciais enviavam relatórios regulares de Volantis, onde os tigres e elefantes finalmente aprendiam a coexistir. De Lys, reconstruída e próspera, agora conhecida por seus perfumes e vinhos, não mais por seus escravos. De Tirosh, onde a rebelião era apenas uma memória distante. De Norvos, onde os sinos tocavam em homenagem ao imperador. De Coor, onde os ferreiros forjavam as melhores espadas do mundo. De Astapor, onde os Imaculados treinavam novas gerações de soldados, livres, desta vez. E de Bravos. Bravos permanecia independente. Mas a independência tinha um preço. O Banco de Ferro pagava tributos anuais ao Império, não oficialmente, claro, mas na forma de acordos comerciais que beneficiavam ambas as partes. O seu caro visitava Porto Real uma vez por ano, sempre com presentes, sempre com sorrisos. A paz mantinha-se. Por enquanto.
Aegon observava seus filhos do alto da varanda do palácio. Aenys e Alyssa caminhavam pelos jardins, de mãos dadas, rindo de algo que apenas eles entendiam. Ela estava grávida, o primeiro neto de Aegon, e Aenys a tratava como se fosse feita de vidro. Maegor e Roshani estavam no pátio de treinos. Ela empunhava uma espada, aprenderá com o marido, e os dois duelavam ferozmente, rindo como crianças quando um acertava o outro. Era um amor estranho, feito de desafios e reconciliações, mas amor ainda assim. Estão felizes, Visenya observou, juntando-se a ele. Parecem. Tu não pareces. Aegon suspirou. Estou velho, irmã. Cansado. Olho para tudo isso, o império, os filhos, os netos que virão, e penso, será que durarei? Será que verei Aenys no trono? Maegor ao lado dele. Verás, Visenya disse, mas havia dúvida em sua voz. Rhaenys aproximou-se pelo outro lado. O que conversam? O futuro, Aegon respondeu. Como sempre. O futuro é incerto, Rhaenys disse. O presente é o que importa. E o presente é bom. Ela apontou para a cidade abaixo. Porto Real pulsava com vida, mercadores gritando seus preços, crianças correndo pelas ruas, soldados patrulhando em formação perfeita. Bandeiras do dragão tremulavam em cada torre. Construímos tudo isso, Rhaenys continuou. Nós três. De Pedra do Dragão a este palácio, de 3 dragões a um império. Ninguém na história fez o que fizemos. Valíria fez, Aegon lembrou. Valíria caiu, Visenya contra-atacou. Nós não cairemos. Aegon olhou para suas irmãs, suas esposas, suas parceiras por toda uma vida. 40 anos desde que deixaram Pedra do Dragão. 40 anos de guerras, conquistas, vitórias, derrotas. 40 anos de amor e perda. Obrigado, ele disse simplesmente. Elas entreolharam-se, surpresas. Aegon raramente era tão direto. Pelo quê? Rhaenys perguntou. Por tudo. Por estarem comigo. Por não desistirem. Por fazerem deste sonho uma realidade. Visenya, a mais dura das 3, sentiu os olhos marejarem. Ela desviou o olhar rapidamente, mas Aegon viu. Sempre, ela murmurou. Sempre. Naquela noite, Aegon convocou a família para um jantar no grande salão. Aenys e Alyssa sentaram-se à sua direita. Maegor e Roshani à sua esquerda. Visenya e Rhaenys flanqueavam a mesa. Orys e Fiora Baratheon completavam o círculo. Os guardas reais, agora comandados por o jovem Velaryon, neto de Corlys, permaneciam imóveis nas portas. Os criados serviam pratos exóticos de todas as províncias. Vinhos de lis, queijos de pentos, carnes de coor, frutas do mar de Meereen. A conversa fluía fácil. Aenys contava histórias da biblioteca. Maegor gabava-se de suas vitórias nos treinos. Alyssa falava do bebê que crescia em sua barriga. Roshani, mais calada, observava tudo com olhos que ainda guardavam segredos. No meio da noite, Aegon levantou-se. Todos silenciaram. Meus filhos, ele começou. Minhas noras. Meus irmãos. Minhas esposas. Ele pausou, olhando para cada um. Construímos algo extraordinário. Um império que se estende de Loratagis, de Pedra do Dragão a Dregaus. Um império onde homens são livres, onde crianças não nascem escravas, onde o comércio floresce e a paz é mantida. Ele ergueu sua taça. Mas impérios não são construídos por uma geração. São mantidos por muitas. Quando eu partir, e partirei, um dia, este império será de vocês. De Aenys, meu primogênito. De Maegor, meu guerreiro. De seus filhos, e dos filhos de seus filhos. Aenys e Maegor entreolharam-se. Era a primeira vez que Aegon falava tão abertamente sobre sucessão. Governem juntos, Aegon continuou. Como eu governei com vossas mães. Aenys, sejas a voz da razão, da justiça, da compaixão. Maegor, sejas a espada, o escudo, a força. Um sem o outro é incompleto. Juntos, sóis invencíveis. Ele ergueu a taça mais alto. A nova Valíria. Que dure 1000 anos. Todos ergueram suas taças. A nova Valíria.
O gresso ecoou pelo salão, pelas janelas abertas, pelas ruas de Porto Real. Lá fora, o povo ouviu e repetiu. A cidade inteira celebrou. E no céu, 3 dragões rugiram em resposta. Balerion, Vagar, Miraches, velhos, mas vivos. Velhos, mas fortes. Velhos, mas ainda os senhores incontestes dos céus. Mais tarde, quando os convidados partiram e os criados recolheram os pratos, Aegon sentou-se sozinho no trono de ferro. O salão estava escuro, iluminado apenas por algumas tochas. As 1000 espadas brilhavam à luz vacilante, cada uma contando uma história, de Lys, de Tyrosh, de Bravos, de Gis, dos Dothrakis. Ele passou a mão pelas lâminas mais próximas. Algumas ainda tinham marcas de sangue. Outras, enferrujadas pelo tempo. Todas faziam parte dele agora. Realizamos, ele murmurou. Construímos. Uma sombra moveu-se na entrada. Visenya. Não consegues dormir? Consigo sempre dormir. Ele repetiu a conversa de 20 anos atrás. A questão é se quero. Ela aproximou-se, sentando-se nos degraus do trono. Evitou as pontas com a prática de quem aprenderá a navegar aquele monumento perigoso. Estou orgulhosa de ti, ela disse. Nunca disse isso. Mas estou. Aegon sorriu. Disseste agora. É o que importa. Ficaram em silêncio por um longo momento. O que vem agora? Visenya perguntou. Aegon olhou para o teto, para o céu além, para as estrelas que brilhavam lá em cima. Agora descansamos. Agora vemos nossos filhos crescerem. Agora ensinamos aos netos o que aprendemos. Agora apenas vivemos. Ele ergueu a mão, apontando para o horizonte. O império está completo. Não há mais o que conquistar. Não há mais o que temer. Há apenas o que preservar. Visenya seguiu seu olhar. Lá fora, o mar brilhava sob a lua. Lá fora, o mundo esperava. Mas o mundo, agora, pertencia a eles. Epílogo. Anos depois, o velho sentou-se à beira do lago, observando as crianças brincarem na água. Eram 3, 2 meninos e uma menina, filhos de Aenys e Alyssa. Seus cabelos prateados brilhavam ao sol, suas risadas ecoavam pelas colinas. Mais adiante, um jovem casal cavalgava. Maegor e Roshane, finalmente em paz um com o outro, treinavam para a guerra que talvez nunca viesse. Ainda mais longe, quase invisível no horizonte, 3 pontos escuros voavam. Dragões. Menores que os antigos, mas dragões ainda assim. Balerion, Vagar e Miraches haviam posto ovos antes de morrer, todos na mesma semana, como se tivessem combinado. Seus filhotes agora cresciam fortes, prontos para servir a próxima geração. Rhaenys sentou-se ao lado do marido, apoiando a cabeça em seu ombro. Estás feliz? Ela perguntou. Ele pensou por um momento. Pensou em todas as batalhas, todas as perdas, todas as vitórias. Pensou nos amigos que morreram, nos inimigos que matou, nas cidades que queimou. Pensou nas noites sem dormir, nas decisões impossíveis, no peso de um império inteiro sobre seus ombros. Depois olhou para as crianças. Para os filhos. Para os dragões no céu. Para a mulher ao seu lado. Sim, ele respondeu. Estou feliz. E pela primeira vez em muitos anos, Aegon Targaryen, primeiro de seu nome, imperador de Nova Valíria, senhor dos dragões, sorriu, um sorriso verdadeiro, leve, livre. O sol poente pintava o céu de ouro e púrpura. As cores de sua casa. As cores de sua vida. As cores de seu império.